100 mil são 33% de 1 milhão. Eu olhei aquilo e falei, cara, o que ele quer dizer com isso, né? Por que ele é 33%? Porque era mais ou menos 1/3 do tempo pra você chegar no milhão. Então 100 mil, quase tudo é aporte, tem muito pouco de rentabilidade. Só que depois que chega em 100 mil, se o cara aporta R$ 1.000 por mês, então ele vai botar 12 mil de aporte, só que só o rendimento dos 100 mil já são 10 mil. Então o rendimento ele começa a ultrapassar o aporte. A gente pode falar que esses 100 mil seria uma zona de arrebentação para o investidor. É o porquê que é muito mais difícil você chegar nos seus primeiros 100 mil reais do que você chegar em R$ 1 milhão. Muitas pessoas não entendem o porquê. R$ 1 milhão é muito mais difícil do que 100 mil. Queria que você explicasse o porquê que é mais fácil, muito mais fácil você chegar no 1 milhão do que nos primeiros 100 mil reais. Esse vídeo é interessante e aqui eu tenho que dar o mérito pra quem me mostrou isso pela primeira vez, que foi o Ramiro, do Clube do Valor. Ele fez um post sobre isso e eu falei, caramba, cara, que inteligente. E eu não tenho vergonha de copiar quem é inteligente. Claro, com certeza. Então, Ramiro, parabéns aí pelo post. E o post começava mais ou menos assim, era 100 mil são 33% de 1 milhão. Eu olhei aquilo e falei, cara, o que ele quer dizer com isso, né? Por que ele é 33%? Porque era mais ou menos 1/3 do tempo pra você chegar no milhão. Sim. Porque os primeiros 100 mil, eles são feitos à base de aportes quase sempre. A rentabilidade conta pouco, porque se o cara investiu R$ 10 mil ao longo desse ano, pô, a Selic tá em 10%, né? Mas essa Selic de 10% só pega o ano inteiro pro primeiro aporte, o que foi feito em janeiro. O de fevereiro já pegou só 11 meses, o do final do ano não rendeu nada ainda. Então 100 mil, quase tudo é aporte, tem muito pouco de rentabilidade. Só que depois que chega em 100 mil, se o cara aporta R$ 1.000 por mês, então ele vai botar 12 mil de aporte, só que só o rendimento dos 100 mil já são 10 mil. Então o rendimento ele começa a ultrapassar o aporte. A gente pode falar que esses 100 mil seria uma zona de arrebentação para o investidor, que até lá é muito difícil, depois de lá, ainda que ele pare de investir, sempre vai ter alguma coisa entrando. E se ele continuar investindo, isso vira um efeito composto, ele vai chegar muito mais rápido até o destino. Então é só uma questão de mostrar que 1 milhão está muito distante, ele desmotiva, o 100 mil está muito mais próximo das pessoas. E é realmente a parte mais difícil, a maior parte do caminho é até os 100 mil. Para chegar até os 200 vai ser muito mais rápido. Apesar de ser a mesma distância, em termos nominais, 100 mil, pô, já tem muito mais rendimento. Provavelmente você entende mais de mercado, porque você ficou alguns anos para chegar no 100 mil. Já tá mais disciplinado, já tá mais, né, não tá errando a menos. Pode estar ganhando mais, porque a trajetória, o cara começa a investir com 20, geralmente ele ganha menos que quando tem 30. Sim. E com 30 ele costuma ganhar menos que quando tem 40, se ele tem uma carreira bem sucedida. Então é o começo, mas é um começo mega importante. Depois que passa disso, a trajetória é muito mais simples. A velocidade dos juros compostos acaba te empurrando, Também. né? Pra você chegar no seu primeiro milhão, é mais fácil do que você chegar... É mais difícil do que você chegar nos 10 milhões. É seguindo a mesma teoria, porque você vai ter os juros compostos ali te ajudando. Eu acho que a grande dúvida do investidor agora, quando ele olha pro mercado, é a seguinte, né? Você olha fundo imobiliário, tá barato. Se olha as ações no Brasil, já teve mais barato antes. Se você pega a média de PL desde os anos 2000, é uns 11. A gente tá negociando por uns 8 agora, o Ibovespa. Mas tem muita empresa que caiu de preço enquanto o resultado subiu. Então tem oportunidade. Só que se olha cripto também, que o Bitcoin vai dobrar de valor. Porque se você pega em todos os outros halves, ele pelo menos dobrou. Desde o halving não dobrou ainda. Tava em 69 mil no halving, tá em menos de 100 mil agora. Então é quase como uma nuvem de patos passando e você é um caçador. Se você atirar no meio da nuvem, você vai pegar um pato. Sim. Entendeu? Agora tem que decidir, né? Como é que você quer estar alocado? Você fala muito sobre mentalidade no seu canal também, né? E você que é uma pessoa rica financeira, a gente sabe disso. E claro que também cheio de saúde. Quais hábitos que você considera essencial pra uma pessoa se tornar rica? Acho que o principal é trabalhar pra cacete, sabe? Porque o pessoal fala assim, não, vou acordar, Medita. vou meditar, não sei o quê. Cara, primeiro tem que trabalhar muito, mas tem que fazer um trabalho inteligente. O que eu digo isso? Porque, por exemplo, hoje eu sou um professor de finanças, é isso que eu faço. E se você pega no Brasil, infelizmente, a maior parte dos professores são mal remunerados. Sim. Então, se eu fosse um professor que ao longo do ano eu desse aula para 50 alunos apenas, o ano todo dando aula só para 50, eu fatalmente seria mal remunerado. Agora, eu usei a internet para poder dar aula para 10 mil alunos pagantes, que é o que eu consigo num ano com o Viver de Renda. Fora outros cursos que tem na minha esteira, que tem outros professores principais, eu participo, mas eu não sou o principal, como o exterior e o de cripto. Então, por conta disso, com o mesmo trabalho que eu teria para dar aula para 50, se eu consigo dar para 10 mil, aumentei muito a minha produtividade. E o jogo para que você consiga atingir a riqueza é ser mais produtivo. Não só para indivíduos, também para países, né? Como é que um país ele vai crescer? Sendo mais produtivo. Ou ele bota mais gente para produzir, crescimento demográfico, que foi a tendência desde a Revolução Industrial, tá mudando agora, né? Esse é um ponto que pode ser discutido também. Ou você produz mais com o mesmo pessoal usando mais tecnologia. No meu caso, primeiro eu produzi mais com tecnologia, só eu, e hoje eu produzo mais também com a empresa, o Grupo Primo, que tem centenas de colaboradores. Então, isso eu só consegui porque eu aumentei a produtividade.
Depois que eu resolvi esse problema, que era o fato de que eu queria ter dinheiro e não tinha aquilo que eu gostaria, aí eu comecei a ligar mais pros hábitos de vida. Não que antes eu não ligasse, porque eu dei a sorte, digamos assim, de ter passado no concurso do Exército, fiquei lá e eu tinha todo dia um tempo destinado pra educação física, então acabava que eu tinha uma rotina saudável. Eu era obrigado até a fazer educação física, que era muito bom, na minha opinião. Mas depois que eu saí do Exército, eu tornei isso um hábito, porque eu acho que no longo prazo, ele também me torna mais produtivo. Sim. Então tem gente que abrindo mão de treinar 1 hora por dia, fala, não, tô produzindo mais agora. Só que no longo prazo você vai produzir menos, porque vai estar com o corpo A saúde debilitada. em frangalhos, a saúde debilitada, problema na coluna. Eu tive problema na coluna, só que eu recuperei muito mais rápido porque eu tinha bastante massa muscular, eu tinha uma estrutura mais forte. Então o que eu diria, principalmente, é dê um jeito de ser mais produtivo. Você pode trabalhar pra caramba no começo, mas tem que ter prazo pra acabar. E você tem que conseguir dormir bem, você tem que treinar. Eu diria que 1 hora por dia é o mínimo. Eu tô treinando mais agora, comecei a fazer jiu-jitsu, faço algumas outras coisas, porque eu achei que com 1 hora eu tava sendo sedentário. Cara, você tem o dia inteiro, vai treinar só 1 hora e depois ficar sentado em cima de uma mesa, né? Você tá meio que sedentário. E tem que se alimentar bem também. Eu acho que essa é a tríade que ela é inegociável, Nossa, né? Se você se alimentar dorme bem, conta se muito. alimenta bem, treina bem, você vai ter uma vida longeva, né? Principalmente se você vem de uma família que não tem problema de saúde. Há pouco tempo eu tava discutindo com a Malu sobre um livro que ela leu, eu não cheguei a ler ainda, mas achei muito interessante, que é o Outlive. O Abílio Diniz, ele faleceu esse ano, infelizmente. Na mesa dele, numa das últimas fotos que foram postadas, tinha esse livro lá. Ele fala sobre extensão da vida. E no Outlive ele defende isso. Alimentação, treino, que você durma muito bem, isso é inegociável. Mas ele fala que o maior preditor de vida longa é ter parentes longevos. Então se seu pai viveu muito, se sua mãe viveu muito, seus avós viveram muito, na ruína Segue. muito sua saúde, você vai viver muito. Na ruína Segue. muito sua saúde, você vai viver muito. Eu queria te perguntar sobre milhas aéreas. Você faz muito esse controle de milhas aéreas? Você acaba... Zero, cara. te ajuda a viajar pra fora? Eu te falo isso porque hoje... Inclusive, eu coloquei essa pergunta aqui no nosso roteiro. O meu nutricionista me mandou mensagem falando, cara, eu vou pra Indonésia ano que vem também. Inclusive, eu também quero ir. E, André, você compra com milhas e tal? Eu falei, cara, eu acabo usando minhas milhas pra vir pra São Paulo, que eu moro no sul, acabo usando pontualmente pra... Mas eu não faço nenhum tipo de acompanhamento, cartão que paga mais ou não. Então você também não Mesma faz... nenhum coisa que você faz, porque quando eu tinha muito menos dinheiro, aí eu fazia, cara. Eu olhava, não sei o quê. Se você transfere em tal data, ganha o dobro, bababá. Só que eu gastava tempo com isso, né? Sim. E depois que eu comecei a empreender e vi que o meu tempo era muito melhor alocado pra fazer a empresa crescer, ao invés de ficar gerenciando as milhas, eu falei, cara, esquece esse negócio de milha. Me dá um cartão que dá cashback em dinheiro mesmo. Eu uso bastante o do Nubank Ultravioleta, que dá 1% que cresce a 200 do CDI. Pô, tá rendendo mais de 20% ao ano nessa reserva. Então, eu optei por esse caminho. Só que quem tem de milhas fala pra mim, e com razão, ó, você tá deixando dinheiro na mesa. Porque se você quisesse gerenciar isso, você ganharia muito mais. Eu falei, pô, cara, mas eu não quero gerenciar. Se eu contratar alguém pra gerenciar, talvez Maravilha, mesmo melhor. pagando o cara, eu consiga gerar mais retorno. Só que todas as vezes que alguém falou, não, eu faço pra você, o cara não queria que eu pagasse. Ele queria ficar meu amigo. Eu falei, pô, é mais do meu tempo, entendeu? Não é que a pessoa não era gente boa, tudo, mas eu falei, você vai se frustrar sendo meu amigo. Eu não tenho tanto tempo assim, pô, tenho minha família, eu sou um cara que fico mais em casa. Então, por isso que eu prefiro simplesmente o cashback em dinheiro. Mas isso aqui eu não tô falando que, nossa, isso aqui é muito melhor que milha. Pro cara que sabe usar milha, tem muita gente que usa bem esse Sim. negócio, tem muita gente que usa bem esse Sim. negócio, cara, Tem é gente bom. que vive, entendeu? inclusive vive Tem disso, gente que vive trabalha. disso, né? Então eu acho É, bem bem interessante.